O Panorama está de volta e hoje falamos sobre a inteligência emocional, a capacidade de reconhecer e lidar com os próprios sentimentos e com os dos outros. Aqui no estúdio, Mário Quirino, especialista em programação neurolinguística e diretor do Instituto Você, de Belo Horizonte. E Henrique Mascarenhas, administrador de empresas e professor da GS Educacional, na área de inteligência emocional. A gente falou dessa possibilidade de treinar as pessoas e capacitá-las para esse exercício da inteligência emocional. A responsabilidade dos pais é muito grande fazer isso, já pensar nisso ao longo do desenvolvimento da criança? Como é que vocês avaliam isso? Com certeza. Hoje a gente vê, pela nossa sociedade, que a gente vive, as crianças elas não são trabalhadas pelos pais, essa questão da inteligência emocional. Existe uma cobrança, muito pelo contrário, de escolas, de notas. E se você perceber, desde pequeno nós somos treinados ou programados para trabalhar somente os desejos, né? A criança quer, ela tem. A criança quer, ela tem. Então, o tempo todo ela é trabalhado justamente essa questão dos desejos dela. E hoje, já foi a época, né? Porque eu acho que na minha infância eu ganhava um brinquedo, aquele brinquedo demorava anos e anos, né? Verdade. Então, hoje não. Hoje a criança ela fica com o brinquedo, talvez 3 horas depois ela perde o interesse. Então, e ela é trabalhada justamente, ela é mimada. As crianças hoje em dia, tudo que os pais fazem à vontade dos filhos. E isso depois acaba tendo um problema comportamental. A criança não consegue lidar com não. Né? A criança não consegue lidar com frustrações, a criança não consegue lidar com pressão. E isso pode acarretar sérios problemas, tanto de esfera pessoal, tanto de esfera profissional. Então a gente, muitas vezes na nossa infância, a gente tem que trabalhar justamente essa vontade, a vontade de conquistar, a vontade de conseguir, a vontade de lidar com o não, a vontade de lidar com limites. A criança tem que ter limites. E saber desses limites, isso acaba impactando justamente nessa inteligência emocional. Depois a criança, os pais não falam não para ela de forma alguma, chega no trabalho, ela não consegue lidar com essas adversidades. Isso pode Esse comportamento, Henrique, a gente pode dizer que é geracional, que muitas vezes são pais que às vezes não tiveram o recurso ou a condição no passado e de alguma forma querem suprir isso com os filhos, dando muitas vezes até demais. Como é que você verifica isso? Muitas vezes os filhos são o espelho dos pais. Se você conhecer os pais, você acaba conhecendo os filhos e vice-versa. Então, igual o Mário falou, muito bem dito aqui, isso tem que ser trabalhado desde a infância. Isso não é algo... Para um adulto desenvolver a inteligência emocional, depois que já tem uma personalidade formada, e quanto mais idade, mais difícil. Você mudar uma pessoa que já tem uma personalidade formada é mais difícil do que você moldar... Exatamente. Do que você moldar uma pessoa... Eu não falo nem moldar, que às vezes fica parecendo que você está forçando alguém a ser algo, né? A seu bel prazer, não é isso. É você orientar aquela pessoa para seguir um caminho melhor na vida. Porque a vida é isso, você vai ter sims e vai ter nãos. Você vai ter momentos de alegria, momentos de tristeza. É o dualismo, né? O que a gente chama de bem e mal. Então a gente tem que saber lidar com isso. Se a gente está acostumado a fugir, né, dessas situações, se a gente, igual o Mário explicou aqui, voltando um pouquinho no que ele disse, saber falar não de vez em quando. O não, às vezes, é mais importante do que um sim. Então, a criança, ela tem que ser orientada desde pequena. E o ideal seria que as próprias escolas tivessem uma orientação nesse sentido, que infelizmente hoje não tem. A criança hoje aprende educação física, matemática, português, história, mas ela não aprende a lidar com as próprias emoções, ela não aprende a lidar com as emoções dos outros. E essa falta de capacidade de lidar com as próprias emoções, com as emoções dos outros, lida essa onda de pessoas desequilibradas, violentas, problemas psicológicos diversos, problemas de saúde física, saúde mental.
Eu tenho um sobrinho de 4 anos que com 2 anos de idade na escolinha já estava com problema de comportamento, de convivência com um coleguinha dele. Então você pode observar que uma criança com 2, 3 anos, na hora que ela se insere no convívio social, igual no caso de uma escolinha, ela já tem que vivenciar diversas situações que a gente vivencia hoje como adulto. Então, se os pais são equilibrados, orientam o filho da melhor maneira possível, excelente. Agora, se os pais não conseguem nem dar conta deles mesmos, se eles não estão, se os próprios pais não estão bem nem com eles mesmos, como que vai estar bem com o filho? E é uma situação difícil também até mesmo para os adultos também. A gente vê que muitos adultos também não sabem enfrentar a crítica, muitas vezes no campo pessoal ou mesmo profissional. Exatamente. Como lidar com as críticas? E quem faz as críticas também, qual o momento e como procedê-las de modo a respeitar a individualidade das pessoas? Eu acredito, na minha visão, a crítica é um presente, tá? Principalmente quando ela é construtiva. Né? A gente tem o adulto, as pessoas, ela tem o poder de levar a crítica para o lado pessoal, pelo lado de identidade dela. Né? A pessoa, por exemplo, quando ela foi incompetente num ato, todos nós, por exemplo, eu sou incompetente em pilotar avião, não sei a menor noção em pilotar. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa incompetente. Eu sou incompetente naquela esfera, naquela área. E as pessoas levam, justamente o grande problema das pessoas é levar essa crítica comportamental daquilo que ela fez de errado para a esfera pessoal dela. E isso frustra, isso diminui a pessoa, isso faz com que ela fique magoada, isso faz com que ela fique chateada, isso faz com que ela chegue em casa triste, né? No estado depressivo até. Então a gente tem que levar, justamente, afastar essa crítica e levar para o lado onde você pode crescer com ela. Isso é importante, a crítica ela é importante para que nós cresçamos aqui como ser humano, como profissional. A gente tem que saber lidar com essas críticas. E também é importante, principalmente para os líderes, que saibam a dar esse feedback, dar essa crítica também. É importante você colocar o lado positivo da pessoa e aonde ela pode melhorar. Né? A questão da crítica, ela tem que ser muito serena, ela tem que ser muito sábia. Acho que a sabedoria seria o ponto certo de saber o momento certo de falar, a forma certa para que aquele efeito não seja produtivo, seja producente, não contraproducente, porque muitas pessoas também não sabem dar críticas. Né? É muito importante a gente saber também dar crítica. Henrique, a gente está chegando ao final do programa, eu gostaria de ver a sua opinião também em relação a isso. Por que as pessoas muitas vezes se tornam reativas a qualquer tipo de crítica, mesmo aquelas que são construtivas? E como superar essas dificuldades? Primeira coisa, você tem que entender que nós manifestamos muito um ego, uma personalidade. O budismo fala uma coisa muito interessante: você não é, você está. Você não é jornalista, você está vivenciando uma experiência como jornalista. Quanto mais você se identificar com seu ego, com seu personagem, mais você vai sofrer. Porque você vai fazer de tudo para lutar, você vai lutar com todas as suas forças para que esse seu personagem não seja ameaçado por ninguém, não seja desmerecido por ninguém. Quanto mais você desvincular desse personagem, desse ego, quando eu falo ego, eu falo mais do egoísmo, do excesso da personalidade. Então, quanto mais você se desvencilhar desse excesso da personalidade, mais fácil você vai vivenciar, vai se relacionar consigo mesmo e com os outros. E até para complementar, o desdobramento da inteligência emocional, que já está surgindo aí, é a inteligência espiritual. O que seria isso? A inteligência emocional eu posso usar a meu favor ou contra outras pessoas também. Se você pegar uma pessoa altamente inteligente, com um nível de inteligência emocional muito alto, ela pode usar isso para prejudicar outras pessoas. Ela consegue, tranquilamente. Então, a inteligência emocional você pode usar a favor ou contra. A inteligência espiritual, ela vai além da inteligência emocional, porque ela vê todas as pessoas como uma unidade. Então, você procura não satisfazer apenas você mesmo, você quer satisfazer o outro também. Então, a verdadeira essência da vida e de tudo é a unidade. Esses problemas todos que a gente está comentando aqui é focado na individualidade, no ego. Eu tenho que ser satisfeito em detrimento do outro.
Então, a inteligência emocional, em breve, ela vai se transformar em inteligência espiritual, onde você não vê apenas você vê o outro, você vê o todo. Você não busca só o seu benefício, você busca o benefício de todos. Ok, eu agradeço demais a participação de vocês aqui no estúdio. O Panorama fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até mais.